dia, meu nome é Ana Clara. Bom dia, meu nome é Letícia. Bom dia, meu nome é Aisha. Bom dia, meu nome é Yasmin. O nosso trabalho é sobre fermentação do vinho. A gente escolheu esse tema porque ele é muito influente para o Rio Grande do Sul. Bom, eu vou falar um pouco sobre a história do vinho. Bom, as pessoas acreditam que o vinho surgiu de formas diferentes. Para os cristãos, foi Noé que plantou os primeiros vinhedos e assim transformou a uva no primeiro vinho. Já para os gregos, a bebida é uma dádiva dos deuses. Os primeiros equipamentos que foram encontrados na nova vinícola foram na Armênia, 4000 a.C. Porém, o vinho só começou a realmente aparecer em 1550. O vinho tem uma origem mais adequada assim, da Europa, porém começaram a transferir esses vinhos lá para as Américas e como na época não existiam agrotóxicos nem conservantes, começaram a transportar para as Américas, que quando chegaram lá, os primeiros que foram plantados foram no México e no Peru. Bom, o vinho passou por uma tragédia que foi a filoxera. Isso aconteceu em 1863, que ela prejudicou principalmente os vinhedos grandes, que eram aqueles que mais produziam, e acabaram conseguindo salvar 10% desse N que eles tinham, que é muito pouco. Já aqueles vinhedos que estavam recém começando acabaram perdendo tudo. O português Brás Cubas foi quem trouxe o vinho aqui para o Brasil. Ele se tornou o primeiro vinicultor em 1552. Ele iniciou a plantação dele na Serra do Mar, porém as parreiras não pegaram força suficiente para se desenvolver, então teve que transferir eles para Taubaté, que era uma região mais próxima. Eu vou falar sobre 3 uvas de empresas diferentes. Eu vou começar falando sobre alguns dos vinhos brancos, que é a Chardonnay. Ela é conhecida originária da França e ela demora entre 35 dias a 200 dias após seu cultivo para poder ser utilizada. Vou falar sobre uma uva mundialmente conhecida, que é a Cabernet Sauvignon. Ela demora entre 2 semanas em contato com a casca. Os vinhos francês são um pouco diferentes. Eles são conhecidos por uma bebida mais estruturada e eu vou falar sobre a Grenache. Ela é conhecida por ter uma bebida um pouco mais estruturada e aromatizada. Ou seja, com aroma de pêssego, especiarias de amêndoas e frutas vermelhas. Ele demora entre 5 a 7 dias para vinhos mais frescos e mais jovens e de 15 a 20 dias em ricos em tininos, que são uma proteção da própria uva contra pragas e insetos. Bom, vou falar sobre o vinho na economia. O vinho desempenha um papel importante na economia de muitos países, tanto em termos de produção quanto de consumo. Porém, os produtos da uva, além do vinho, como conhaque e sucos, também têm uma importância importante na economia. Os 3 maiores produtores de vinho no mundo são a Espanha, a França e principalmente a Itália. O vinho na economia do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é responsável por 90% da produção dos vinhos brasileiros total. E com essa maior procura dos vinhos brasileiros, tem ajudado muito na economia do Rio Grande do Sul. Porém, não é só na economia que o vinho é tão importante para o estado, mas também na própria cultura dele. A rota do vinho, que acontece principalmente na Serra Gaúcha, como cidades como Garibaldi, Caxias do Sul e também Pedro Gonçalves, são conhecidas pelas suas vinícolas e festivais envolvendo vinho. E esses que atraem turistas do Brasil e também do exterior. Vinícolas famosas como a Casa Fez e também festivais muito famosos como a Fina Vinho, que é a Festa Nacional do Vinho. Agora eu vou falar sobre as 4 fases do vinho e a influência delas no caso de cada uma. A gente começa pela uva. Ela é muito importante, tem que ser muito bem selecionada para não ter nenhum tipo de fungo que estrague o vinho. Depois, ela vira açúcar e é nessa fase que começa o processo de fermentação. A gente fez experiência caseira e nela a gente usou mel, açúcar mascavo e gengibre. Eles causam muitas leveduras boas. Falando em leveduras, aqui a gente tem uma cultura com petrozoários e leveduras. Esses 2 atributos são muito importantes para a construção de um bom vinho. Mas outra questão quando a gente fala de vinho é o avinagrar. Tem que ter muito cuidado com essa fase do vinho, porque se ela for consumida, ela causa muitos problemas à saúde. Falando em saúde, especialistas indicam que tomar mais ou menos uma taça de vinho a cada 3 dias ou de em uma semana é muito bom e evita muitos problemas cardiovasculares e até mesmo problemas do coração e dos rins. Bom, aqui a gente tem uma geleia e o pão. O pão, ele pode ser fermentado de 2 tipos, com fermento do mercado, né, que a gente já compra pronta, e com fermento natural. Com fermento natural, ele demora cerca de 1 a 2 dias para ser fermentado, e assim depois conseguir botar no forno e conseguir produzir bem ele. Já com o fermento do mercado, tu consegue terminar ele em 1 dia no máximo. Bom, a gente fez a geleia com os restos do
do vinho, que para não ter desperdícios, então a gente optou por fazer a geleia para fazer um acompanhante do pão. Eu vou só falar sobre essas duas fotos que eu tirei quando eu era menor numa vinícola. Bom, são alguns produtos ofertados pela Vinícola Madem, localizada em Santana do Livramento. Essas são as entradas para a vinícola, em seu convite, panfletos e também são as taças que eles utilizam para a degustação dos vinhos do local. Eu vou falar sobre um pouco como foi a experiência de fazer um vinho. Ela foi muito importante e muito rica, tanto para a construção do trabalho, quanto para a gente saber como seria fazer um vinho caseiro. As nossas roupas são todas sociais, que a gente está homenageando sommeliers, que são uma profissão extremamente importante para o vinho. E o cenário é todo inspirado naquela foto que imita uma vinícola rústica. Muito obrigado, esse foi o nosso trabalho, obrigado pela atenção.